Meus irmãos, é com muita satisfação que nós vamos abrir a palavra de Deus para a leitura dessa noite. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, leremos a partir do versículo 3. Carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 6, a partir do versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderarem da verdadeira vida. Até o versículo 19. Vamos ter mais uma palavra de oração? Vou pedir ao nosso irmão presbítero Benedito Mateus que faça essa oração. Deus amado, nós somos gratos pelas muitas bênçãos que o Senhor nos dá, ó Pai. Nós somos gratos pelas nossas vidas, somos gratos por esse momento de culto aqui, Senhor. Somos gratos a Deus por cada família aqui representada, ó Pai. Queremos pedir a Tua bênção sobre cada uma, que Tu possa dar a Tua paz, a Tua proteção, que o Teu Santo Espírito possa encher o coração de cada um dos membros das nossas famílias, ó Deus. Pai querido, quero pedir a Tua bênção sobre os irmãos que não estão presentes aqui, onde eles estiverem, que possam ser alcançados pela Sua paz, pela Sua bênção, ó Deus. Também as pessoas que nos acompanham pela internet, que possam ser abençoadas grandemente também. Peço a Tua bênção para o pastor, que Tu uses, ó Deus amado, o Teu servo, para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.
Amém, Senhor. Meus irmãos, o assunto dessa noite, o tema da noite é os perigos da riqueza. Perigos da riqueza. O que pode haver de mais íntimo do que o dinheiro que nós manuseamos? O dinheiro, ele fala todos os idiomas e ele é cidadão de todos os países da terra. E nós vemos aqui Paulo dizendo a Timóteo a respeito dos falsos mestres, e um dos problemas na vida desses falsos mestres era a questão da comercialização da fé. Comercialização da fé. Ele está dizendo aqui a respeito desses mestres, primeiro que eles não concordavam com as palavras, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de segunda piedade. A primeira característica que nós vemos aqui desses falsos mestres era que eles eram enfatuados. Eles eram, na verdade, orgulhosos, diferentemente de João Batista e do apóstolo São Paulo. Naquele tempo e ainda hoje existem pregadores e mestres que procuram atrair para si seguidores e procuram realmente ter muitos discípulos para si e não realmente chamarem as pessoas a Cristo. Na verdade, eles são exibicionistas, mas eles não exibem realmente a pessoa e a obra de Jesus. E se isso não for mundanismo, eu não sei o que seria mundanismo. Nós temos hoje muitos casos desse, né, no nosso país e no meio religioso. Além de enfatuados, eles também eram dados a contendas. Né? Diz, mas tem mania por questões e contendas. Era uma coisa quase que instintiva, viverem realmente contendendo, levantando questões, dessa forma atraindo também pessoas, porque queriam, praticamente, se nós dissermos em termos assim comerciais, disputar uma fatia de mercado, queriam trazer as pessoas para si. Nós sabemos que o fato de argumentar, de ter uma linguagem loquaz, ou mesmo da pessoa pertencer a um círculo de debate teológico, ou mesmo de estudo bíblico, se realmente essas pessoas estão mais preocupadas com os argumentos do que propriamente com a vida, isso é muito ruim. E esses homens eram assim, eles estavam mais preocupados com a argumentação que propriamente com a vida, o cotidiano, a vida cristã. Então, quando nós estamos nesse terreno, nós devemos tirar as sandálias dos pés e não ficar realmente tirando fotos, imagens para promover ainda mais uma questão que às vezes está dissociado da prática do Evangelho. Mas não somente eles estavam cheios de contendas, mas eles perturbavam inclusive a paz. Diz assim, de palavras dos quais nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas e altercações sem fim. Então, esses homens estavam polemizando, estavam gostando dessa, vamos dizer assim, dessa esgrima verbal, e, na verdade, eles eram falsos mestres, porque eles estavam chamando a atenção para si. Mas o que nós queremos destacar aqui, que eu creio que é um agravante dos piores, diz que eles supunham que a piedade é fonte de lucro, é a comercialização da religião, da vida religiosa. Meus irmãos, a questão do dinheiro é uma questão que atinge não só o nosso país. Na verdade, há algumas palavras que nós brasileiros todos sabemos, mesmo aqueles que não estudaram inglês, por exemplo, a palavra impeachment. E mesmo os 20 anos à frente dessa igreja não me autoriza, né, a falar algumas coisas aqui. Eu tenho que me circunscrever à mensagem e ao texto. Mas, na verdade, é um grave problema, nós não podemos esconder, né? É do conhecimento de todos o que passa na nossa nação. E nós vamos falar hoje sobre a questão do dinheiro, e a Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males.
Até acredito que muitas pessoas pensam que o impeachment seria realmente a solução do país, não é? Nós já tivemos o impeachment, os que são dessa geração já sabem que já tivemos, e o país continua o mesmo, porque, na verdade, precisa, como foi dito hoje, né, uma mudança. O Evangelho tem mudado pessoas, mas não tem mudado a estrutura do nosso país. Mas antes de falar numa reforma da pátria, é preciso que fosse reformado também o que nós chamamos hoje de meio evangélico, a comercialização da fé. E esses mestres aqui, além de todos os defeitos que nós falamos aqui, que eram pessoas que gostavam muito de discussões, de polêmicas, eram enfatuados, né? Eles perturbavam a paz, eles também tinham esse grave defeito de pensar que a piedade, a vida religiosa, a vida de piedade, a vida cristã, fosse uma fonte de lucro. Então nós vamos falar hoje sobre a questão do perigo da riqueza. E nós podemos falar para duas classes. Alguém disse que podemos dividir as pessoas assim, né? Aqueles que são ricos e aqueles que gostariam de ser ricos. E eu creio que isso pode dar uma ideia geral, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? Porque nós temos uma oração de um servo de Deus. Ele orou: Senhor, não me des, uma coisa eu peço ao Senhor, né? Que ele fala: não me des nem a riqueza e nem a pobreza. Não ceder que eu, sendo rico, eu venha me esquecer de ti, sendo pobre, eu venha roubar e blasfemar contra o teu nome. Dá-me a porção diária. Recentemente eu vi um desses pregadores televisivos, aliás, não foi tão recentemente, e até gostava de vê-lo porque ele falava algumas coisas que são importantes. Todos eles falam algumas verdades. Ele estava muito certo a questão dessa discussão de identidade de gênero, sobre divórcio e outras coisas mais, mas ele é adepto de uma... Não era assim, ele tem intensificado muito mais a vida dele nesse sentido. Ele estava explicando por quê, justificando. Ele usava um anel de $5.000, né? Porque ele tinha um carro blindado e um pequeno jato, né? Porque hoje as igrejas estão atrás de ícones e elas não têm os seus pregadores, seja na igreja rural, nas pequenas cidades, em alguns lugares, até alguns encontros de igreja. A gente vê que alguns pastores que vêm lá do interior, eles não são às vezes nem notados, poucas pessoas conversam com ele. Hoje é preciso ter um ícone, né, em cada lugar. E ele criticou, inclusive, essa oração. Foi essa questão de pedir: não me des a pobreza. Ele falou: eu quero é riqueza, né? E esse tipo de religião tem atraído muita gente, porque, na verdade, o dinheiro ele é muito cobiçado, né? Nós não podemos negar isso, o poder do dinheiro. E vou falar, então, brevemente o seguinte, sobre os perigos do amor ao dinheiro, e uma palavra que aqui diz exortação aos ricos e uma exortação àqueles que querem ser ricos, né? Primeiramente, vou falar sobre o perigo do dinheiro, e é o seguinte: o dinheiro, ele traz ao homem um desejo insaciável. Insaciável. É como a água do mar, né? A pessoa bebe e precisa beber mais. E o desejo de dinheiro é dessa forma. Nós temos o relato contado pelo próprio Senhor Jesus do homem cujo campo produziu em abundância. E ele não ficou contente, ele falou assim: agora eu vou derrubar celeiros, eu vou reconstruí-los ainda maiores, né? E ele não pensou na salvação da sua alma, porque o dinheiro tem esse poder realmente de sedução. E há alguns casos que são até jocosos. Aqui em Eclesiastes é o seguinte: um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho. Então, ou a pessoa não aproveita o fruto do seu trabalho, né, se torna avarento, e é interessante que a pessoa nunca chega a um ponto que ele diz assim: eu já tenho o suficiente, né? Ele sempre quer mais e quer mais, e nessa ânsia ele pode vir a perder a sua alma, porque o seu coração está
não está direcionado para Deus e sim para as coisas. Uma outra questão do dinheiro é a questão que ele está alicerçado numa ilusão. A pessoa, ela quer primeiro dinheiro, depois ela quer falar e quer que o outro abaixe a cabeça, ela quer poder, né? Então ela se sente superior, porque às vezes ele come melhor, ele se veste melhor, ele tem acesso mais à cultura, e dessa forma, mas a Bíblia não dá direito a ninguém a olhar de cima para baixo para o seu semelhante. Tiago, irmão do Senhor, ele tem um exemplo gráfico a respeito disso. Se chegar na comunidade um homem bem vestido, com anéis, trajado de linhos, né, e alguém trazê-lo à frente e dizer para aquela pessoa que está fora: você senta lá atrás, esse vai sentar aqui à frente. Vocês fizeram realmente acepção, fizeram discriminação. A igreja, meus irmãos, é o lugar onde todos, né, devem realmente ter liberdade, sentirem-se bem, independente da sua condição, e o orgulho intelectual é o pior de todos ainda, né? E pessoas de escola pública, o público hoje está dissociado. A Margaret Thatcher resolveu isso. Não existe dinheiro público, o dinheiro é nosso, o dinheiro dos nossos impostos, dessas coisas todas. Só que as pessoas acham que dinheiro público pode a pessoa manusear da forma que quiser. Eu tenho tido uma ideia aqui comigo, mas isso é tão pouco diante do quadro tão horrível da nação. Nós comprarmos a bandeira nacional, a bandeira do Estado de São Paulo, colocar lá no departamento infantil, né, na entrada, aquela tão bonito que é ali, e ensinar às nossas crianças o que é uma pátria, não furtar, né, e ensinar porque, na verdade, aumentou o número de evangélicos no Brasil, e nós estamos vendo realmente todas essas dificuldades que estão havendo, inclusive esse tratamento que está sendo dado ao dinheiro na televisão, que nem sempre é para pregar, arrecadar para pregar, mas pregar para arrecadar. Porque quando a pessoa contribui para uma igreja, diferentemente de uma comunidade que é propriedade de uma pessoa, ou mesmo uma associação, existem associações sérias, não é? Mas acaba a pessoa extraindo renda altíssima e até alguns bens acabam ficando em nome daqueles seus dirigentes. Então, é preciso que nós atentemos bem para a questão do dinheiro. Jesus falou sobre isso. Ninguém fique preocupado, nós não vamos pedir dinheiro hoje, estamos falando sobre o uso do dinheiro. Porque essa segurança que a pessoa tem, ou pensa ter, ela é muito relativa, ela não compra as melhores coisas da vida. Ela não compra o amor, né? Ela não compra a saúde, e não nos livra do sofrimento e nem da morte. E nós temos um dito antigo que diz que a riqueza, ela compra a cama, mas não compra o sono. Compra alimento, mas não compra o apetite. Compra maquiagem, mas não compra beleza. Compra uma casa, mas não compra um lar. Compra remédio, mas não compra saúde. Compra luxo, mas não compra cultura. E eu queria acrescentar o seguinte: o dinheiro pode fazer até um templo amplo, confortável, como nós temos, mas ele não compra o céu. Uma igreja pode se descaracterizar e pode chegar até a ser uma sinagoga de Satanás, quando ela perde realmente a sua diretriz e o seu alvo, né? Meus irmãos, o dinheiro, essa questão da segurança é muito relativo, né? E também ela traz preocupação e ansiedade. Há uma fábula muito interessante de um rei que compensa um súdito por um grande serviço prestado, uma soma de dinheiro, e depois de um tempo, é claro que é uma fábula, o súdito vem e devolve o dinheiro, porque até então ele não conhecia certas preocupações. Ele tinha uma vida boa, uma vida normal. Ele começou a ter medo de perder, né? E hoje é o medo que as pessoas têm realmente de perder aquilo que já possuem. Então, nós precisamos, meus irmãos, pensar que o dinheiro, ele pode levar as pessoas ao caminho errado. Ele é uma coisa para o bem, mas também para o caminho errado. E diante disso, eu gostaria aqui no texto de destacar o que diz primeiramente aos ricos, depois àqueles que querem ser ricos,
aos ricos, ele diz o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Meus irmãos, eu confesso aqui que uma coisa que me deixou estarrecido, um colega de ministério, hoje bem sucedido, numa das grandes igrejas, falou: pastor, ele falou: Sebastião, nós temos que evangelizar ricos. Mas ele não completou, né? E eu fiquei pensando, não, é verdade, nós temos que evangelizar ricos, mas temos que evangelizar também os pobres, a todos, né? Não pode discriminar, inclusive o rico, porque muitos ricos também são discriminados. Mas essa tendência diz que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de apoderarem-se da verdadeira vida. Então, a nossa primeira palavra é aos ricos. Por que ele falou para falar aos ricos? Porque na igreja já havia pessoas ricas. Às vezes as pessoas pensam que no meio evangélico houve um tempo que era mais difícil. Mas hoje nós temos pessoas bem, que estão bem financeiramente, socialmente. Naquele tempo havia alguns que se destacavam. O próprio José de Arimateia, Nicodemos, Lídia, que já naquele tempo já era uma comerciante, vendedora de púrpura, que chamou as pessoas para a sua casa, não é? Então, diz aos ricos que não sejam orgulhosos, porque nós sabemos, já falamos isso sobre o orgulho, não é? Que isso é algo terrível, mas que eles possam partilhar, saber que nós somos membros de uma comunidade e não vivemos para nós, não morremos para nós. E ele diz, então, aqui, que se a pessoa só acumula egoisticamente e não pensa realmente no seu semelhante, isso é algo muito, muito mal. E eles não devem colocar a esperança na riqueza. Por quê? Porque, principalmente hoje, é possível que uma pessoa rica possa ficar paupérrima. Nós conhecemos casos assim, inclusive alguns casos notórios, né? Bem notórios na cidade, conhecido das pessoas. E a Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões minam e roubam, mas devemos ajuntar tesouros no céu. Nós não estamos dizendo, meus irmãos, que a riqueza seja um pecado, mas a riqueza é uma responsabilidade. E nós não podemos também torcer as Escrituras, que a Bíblia diz que ricos dificilmente entram nos céus. É muito difícil um rico entrar nos céus, porque ele confia nas suas coisas. Uma das coisas mais depressivas no meu ministério foi ver que muitas pessoas que começam a melhorar financeiramente, às vezes começam a piorar espiritualmente. Na medida, eles eram tão fiéis, a Cristo, à igreja, eram tão dinâmicos, mas no momento que se julgaram seguros de determinada forma, iludidos, eles já não têm realmente o mesmo vigor, a mesma saúde espiritual. Então, nós não estamos dizendo que riqueza seja pecado, não é isso que a Bíblia ensina. Aliás, Abraão e outros eram homens ricos, mas que aumenta a responsabilidade, principalmente em tempos difíceis como nós estamos vivendo. Há um versículo que sempre me chamou a atenção, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nós somos ricos. Nós somos ricos da graça de Deus, e há uma palavra também para nós, que agora vamos adentrar esse terreno, mas não podemos encerrar essa parte da palavra ao rico, essa exortação, sem mencionar a história do moço rico, que era um moço maravilhoso sob todos os aspectos, mas que Jesus falou: falta ali uma coisa. Ele falou: então falta tão pouco, falta apenas uma coisa. Mas aquela coisa era realmente decisiva. E Jesus deu um remédio para ele que não daria para outros, um remédio amargo, para que ele vendesse todos os seus bens e desse aos pobres. E isso causou espécie até os discípulos, mas desse jeito, como é que pode, né? Na verdade,
ele era, não era ele que possuía as riquezas, mas ele era possuído por essas riquezas. E Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Porque era esse ponto apenas, mas era o ponto nevrálgico, né, que o impedia realmente de se render totalmente a Jesus Cristo. Então a palavra aos ricos é essa: que não sejam orgulhosos, condescender com o que é humilde. As pessoas têm valor não por aquilo que, pelo carro que utilizam. Nós estamos assimilando um formato muito mundano, né? Pela roupa que vestem, ou pelos bens, pela conta bancária, mas as pessoas têm um valor pelo fato de serem criadas à imagem e semelhança de Deus. Os ricos precisam sentir-se muito bem na igreja, e os pobres precisam sentir-se também muito bem na casa do Senhor. Agora, uma palavra aos pobres. Nesse mesmo capítulo que nós lemos, diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Todo sustento, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, aqui então essa classe, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esse é um dos versículos citado rapidamente e citado equivocadamente, né? Porque você fala, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor, né? É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, o apóstolo está dizendo aqui o seguinte: tendo sustento e com que nos vestirmos, estejamos contentes. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. A palavra contentamento no grego é a palavra autarkeia, que quer dizer um contentamento que independe de circunstâncias exteriores, de condições exteriores. Traz consigo a felicidade. Essa felicidade não depende das circunstâncias, porque é a felicidade verdadeira do crente, da pessoa que é de Deus. Na terceira parte de Henrique VI, né, Shakespeare conta a história de um rei que estava vagando por terras desconhecidas e encontra ali uma pessoa da floresta, um guarda, e ele diz a ele que ele era o rei. Ele falou: mas onde é que está a sua coroa, se você é um rei? E a resposta é muito interessante, diz: a minha coroa está em meu coração e não sobre a minha cabeça. E ele fala que não era para ser visíveis as pedras, diamantes, pedra indiana, e diz que essa coroa é pouco desfrutada pelo rei. Não é o exterior, não são os bens, não são as coisas que fazem realmente a pessoa feliz. E nós estamos vendo dia após dia pessoas que vão à televisão para dizer que ganharam um carro, que ganhou não sei o quê, que era pobre, era isso, e essas coisas todas. O mal do presente tempo, meus irmãos, é o que diz assim: tendo o sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Eu creio que precisamos tomar fôlego para dizer isso, né? Se nós tivermos o que vestir e o sustento, nós estaríamos contentes? Será? A vida do apóstolo Paulo era tão intensa, a sua comunhão com Deus, que ele disse: eu aprendi a viver contente. Eu não nasci contente, mas eu aprendi a viver contente. Crianças não nascem contentes, eles berram, né, por qualquer coisa, mas ele diz: eu aprendi, aprendi a viver contente. Contente em toda e qualquer situação. Por quê? Desde que ele teve um encontro com Cristo, essas coisas exteriores que têm aborrecido, têm trazido inveja, têm trazido tantos problemas às pessoas, porque hoje as pessoas não se alegram com aqueles que têm que se alegrar, né? É mais fácil chorar com aqueles que se alegram e se alegrar com aqueles que choram, né? Mas quando alguém está bem, nós alegramos. Eu me lembro quando o pastor lá no Mato Grosso do Sul, um senhor, um dia mostrou a propriedade dele, aquela plantação de soja imensa, né? Os tratores, aquele lago, aquelas coisas todas. Meus irmãos, eu fiquei muito feliz, né? Aliás, nunca nesse ponto Deus tem me abençoado que nenhuma cobiça sobre o meu coração, né? Porque aquele homem era rico para com Deus, né? Ele era rico para com Deus.
o seu testemunho de vida familiar, né? A maneira como conduzia os seus negócios, a sua visão das necessidades do trabalho. Mas hoje nós não queremos viver com pouco. É o cartão de crédito e agora é o perigo muito grande, porque Deus nos quer livre para si, livre do pecado e livre de dívidas. Para muitas pessoas ainda não se compenetraram do perigo que nós estamos vivendo. É o cartão de crédito, o cheque especial, que é uma loucura, né? O empréstimo consignado para os aposentados, que na verdade não fica para os aposentados, eles ficam tirando para o filho, para não sei para quem, para o amigo, né? E eles não usufruem quando precisariam usufruir, às vezes, de uma situação para si mesmo. E nós sabemos que a felicidade, ela não vem de coisas, ela vem de relacionamentos. Relacionamento com pessoas. Quem não sabe cultivar uma amizade desinteressada. É muito triste a pessoa que chega perto de você só para tirar um proveito, para tirar uma casquinha, para pedir alguma coisa. Ele não é capaz de ser uma pessoa transparente, uma pessoa realmente que ame de verdade. E se a pessoa não conseguir cultivar amizades genuínas, relacionamentos, e principalmente o relacionamento com Deus, essa pessoa não vai encontrar felicidade em parte alguma. Há ricos que morrem melancólicos. Eu trabalhei em hospital e pude ver isso, né? Acabou toda aquela empáfia, aquela coisa toda, porque falando e a pessoa cresce, vira um pavão, né? E depois, isso é como correr atrás do vento, é construir sobre a areia. A felicidade, ela vem realmente da comunhão com Deus e da comunhão e da amizade que nós cultivamos entre nós. Não tem preço uma igreja que seja uma igreja acolhedora, onde as pessoas se amem, onde as pessoas realmente não fiquem se invejando, se vangloriando e possam realmente administrar bem as coisas todas. Paulo, ele foi esse homem que aprendeu a viver contente. E eu gosto muito da primeira pergunta do nosso breve catecismo. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e usufruí-lo para sempre. Meus irmãos, não é errado nós buscarmos a independência, não é isso que eu estou dizendo. Muitas pessoas admiram a igreja de Filadélfia, principalmente os que conheceram aqui. As pessoas vinham de bicicleta no passado, né? E hoje a igreja, as pessoas, não estou falando do prédio, porque a igreja não é o prédio, né? Hoje as pessoas já podem ter, às vezes, muitos conseguiram sua casa própria, um bom trabalho, e a sua independência. Não é errado a pessoa buscar independência, pagar as contas, né? A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma. Nós temos que correr, pagar as nossas contas, providenciar oportunidades para a família, aguardar o futuro com prudência, mas se avaliar cada coisa em termos de dinheiro, isso é pecado. Se nós pensarmos somente em dinheiro como força motriz. Há um poema desconhecido, aqui não está bem traduzido, mas a ideia diz o seguinte, né? Cavado na encosta da montanha ou lavado no vale, sou servo ou senhor dos homens. Me roube e eu te amaldiçoo. Me ganhe e eu te abençoo. Me pegue e me acumule, um demônio o possuirá. Minta por mim, morra por mim, me deseje, leve, anjo ou diabo, eu sou o que você faz. Então o dinheiro, num certo sentido, é amoral, depende daquilo que nós fazemos com ele. Até acho, meus irmãos, que não seja errado algumas pessoas ganharem bem, né? Mas o problema é que as pessoas não querem viver com o salário que ganham, elas têm que viver da corrupção. Sempre tem um jeitinho, né? E o crente, ele tem que fugir realmente dessas coisas, ele tem que viver do seu salário. O dinheiro representa o nosso trabalho, o nosso investimento, o nosso tempo, o nosso talento, as nossas escolhas, e a forma de gastar mostra os verdadeiros desejos do nosso coração, a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro. E diante disso, o apóstolo Paulo, falando agora a Timóteo, né, desses perigos do dinheiro e exortando as pessoas, nós cremos que na palavra de Deus, que diz o seguinte, que Deus não vai desamparar aqueles que são seus. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza.
Porque tem pessoa também que tem condições e vive uma vida miserável, né? Até alguém disse que é como os burrinhos do bandeirante, né, que carregava ouro e comia capim, né? A pessoa tem que ter um colchão bom para dormir, porque ele passa 1/3 da vida dormindo, né, umas 8 horas, né? Um sapato confortável no pé, né? E deve se alimentar bem, não é a quantidade, né? Nutrir o seu organismo. Mas tem pessoas que são miseráveis, né? São avarentas, inclusive para com a obra de Deus. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. Eu gostaria, irmãos, de falar sobre as alternativas para as pessoas, e aqui Paulo está dizendo a Timóteo, sobre se ele realmente não vai ter o seu coração nessas coisas, o que poderia realmente alimentá-lo e fazer dele uma pessoa feliz, né? Diz: tu, porém, ó homem de Deus. Homem de Deus é um título expressivo. Moisés era homem de Deus. Diz: oração de Moisés, homem de Deus, né? Eliseu era chamado homem de Deus. Diz: foge dessas coisas, são coisas perigosas. E nós estamos vendo isso não só na pátria, mas até no meio evangélico, a maneira como se trata realmente o dinheiro. E há uma exortação para os ricos e uma exortação para aqueles que querem ficar ricos, que muitas vezes acumulam dores, né? Porque nessa ânsia eles desobedecem a Deus, né? E seguem outros caminhos da cobiça, se desviam da fé. Então ele diz a Timóteo que ele deveria mudar realmente o seu posicionamento nesse sentido, que ele deveria fazer uma boa confissão, assim como Cristo fez diante de Pôncio Pilatos. A confissão de pertencer a Deus. Cristo fez uma confissão diante de Pôncio Pilatos, mas você é o rei dos judeus. Foi: eu sou o rei, né? Tu dizes, né? E assim como Pilatos fez uma boa confissão, nós temos que também confessar a Cristo, nós temos que professar a Cristo e saber guardar esse mandado, esse imaculado, até a manifestação de Jesus Cristo, nosso Senhor, a volta de Jesus, que é o Rei dos Reis, né? E vai dizendo depois aqui, ainda ele tinha dito aos ricos, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem-se da vida eterna. Meus irmãos, religião e dinheiro é um assunto explosivo, né? Também aí nós vemos a questão do nosso país, e a Bíblia diz que nós devemos viver contentes, que essas coisas não podem mudar realmente a nossa maneira de viver, que estejamos contentes, como o apóstolo Paulo diz: eu estou contente. Há uma história também que eu quero concluir com ela, que é bastante conhecida, da mulher sunamita, que fez juntamente com seu marido, para Eliseu, uma coisa muito apropriada, genial, né? Ela viu que Eliseu era um homem de Deus, mas era um homem que ele se cansava, que ele precisava de privacidade. Então fez para ele um quarto e mobiliou adequadamente, a cama, a mesa, né? Ali um candelabro, tudo apropriado para o profeta descansar. E ele falou: olha, para Geazi, seu moço, o que nós podemos fazer para essa mulher em recompensa, né? O que nós podemos fazer? E entre as coisas que foi sugerido, ele disse: até que nós podíamos falar para o rei a respeito do marido, né? Para o comandante a respeito do marido dela, porque sabe, para ele sair daí, ter um cargo superior. E esse negócio de cargo, a pessoa sobe, e às vezes sobe a cabeça também e se acaba, né? E ela respondeu de uma forma muito tranquila: foi: eu vivo no meio do meu povo, eu estou feliz aqui no vale de Sunem. Então ela não precisava dessas coisas, ela estava em paz com Deus. Ela é uma pessoa religiosa que não somente se congregava na época de crise, não. Quando o filho dela morreu, o marido perguntou para ela: por que você vai lá se hoje não é lua nova? Se hoje não é... Porque ela estava acostumada, ela não ia só no momento de crise se congregar, se unir aos seus irmãos. Ela estava feliz com o seu casamento, feliz no lugar onde vivia. E, meus irmãos, nós não podemos correr atrás do vento. Então, há uma palavra: não é pecado ser rico, mas não sejam orgulhosos, né?
tenha realmente uma visão de que pertencemos a uma comunidade que ajunte tesouro para com Deus. E aos pobres, né? Tenham contentamento. A piedade com contentamento é grande lucro, porque nós temos uma coisa que o mundo não pode dar, nós não encontramos lugar nenhum. A felicidade não está nas coisas, a felicidade não está nos bens, a felicidade está em Deus e está realmente na vida também de amizade, de comunhão entre nós, e damos graças a Deus, porque Deus que nos salvou também nos coloca nessa vida de comunidade. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nesse tempo tão difícil e que nós encontremos o contentamento, a paz, a alegria nas coisas espirituais, que saibamos administrar os recursos que nos são colocados às mãos com responsabilidade, fazendo tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.